Olá, seja bem-vindo aí a mais uma aula sobre a declaração doutrinária da CBB, Convenção Batista Brasileira. E hoje nós vamos analisar o ponto 6, falando sobre eleição. Acompanhe comigo. Eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Falamos muito sobre a graça de Deus lá na aula sobre salvação, e aqui essa palavra se repete, ou seja, eleito de Deus é aquele que é salvo por Deus, mas ele é salvo não pelos seus próprios méritos, não pela sua própria capacidade, ele é salvo pela graça de Deus, é um presente imerecido que Deus deu à humanidade. A partir do ponto 1, nós podemos analisar como Deus fez isso na visão da declaração doutrinária, como Deus elegeu algumas pessoas. Ponto 1 diz assim: antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz da sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no decorrer dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Vou ler o ponto 2 também, que é um ponto que corrobora. Ainda que baseada na soberania de Deus, esta eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. Bom, o início do ponto 1 vai dizer que Deus elegeu algumas pessoas para a salvação segundo a declaração doutrinária, conforme a sua presciência. Isso antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo de Deus fundar o mundo, antes de Adão, antes de Eva, antes de tudo, antes da humanidade, Deus já sabia de todas as coisas. Ele já sabia quem ia ser salvo e quem não ia ser salvo. Ele sabia que Adão ia cair, que o pecado ia chegar. Ele sabia de todas as coisas. Ele sabe, por exemplo, de todas as pessoas que morreram há 1000 anos atrás, quem foi salvo, quem não foi salvo. Ele sabe das pessoas daqui a 3 anos, daqui a 50 anos, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Deus sabe de todas as coisas em todos os tempos. Então, mesmo antes da fundação do mundo, Deus sabia de tudo o que ia acontecer. E é baseado nesta presciência de Deus que a declaração entende a eleição de Deus. Que os eleitos de Deus, que os salvos de Deus foram salvos segundo a sua divindade e segundo a sua presciência, apenas pelo fato dele saber quem seria e quem não seria salvo. Mas aí vem o ponto 2, dizendo que tudo isso está em perfeita consonância com o livre pensar de cada pessoa e a decisão de cada pessoa. Então, para o batista, que entende que a declaração batista é a interpretação correta da palavra de Deus, ele deve entender que Deus sabe quem vai ser salvo, mas que cada pessoa é que decide quanto à sua salvação. A tarefa da igreja é pregar, a tarefa da igreja é evangelizar, é falar de Deus para as pessoas, e cada pessoa, então, vai decidir se aceita ou se não aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E isso, então, nos leva ao livre-arbítrio. Agora, por que a declaração está pensando desta forma neste momento? Se você parar para pensar, em todos os 19 artigos, ou na maioria dos 19 artigos, você conseguirá perceber um princípio de liberdade de consciência muito forte dentro da declaração doutrinária. Quando você estuda sobre liberdade religiosa, por exemplo, quando estuda sobre ação social, mesmo sobre evangelismo e missões,
em todos ou em quase todos os artigos da declaração, ela vai apontar nesse sentido, de que a tarefa da igreja não é impor nada. A tarefa da igreja é de transformar a sociedade, transformar as pessoas pregando a palavra de Deus, mas que cada pessoa iria decidir quanto à sua fé, quanto àquilo que crê. E aí, quando se fala sobre eleição, a declaração não foge desse princípio. Ela entende que, como a igreja do Senhor nunca impôs nada a ninguém, Deus também não impõe a sua vontade quanto à salvação para a vida das pessoas. Que todo mundo é livre para decidir aquilo que deseja para a sua vida. E no âmbito da fé, Deus também vem defendendo isso, que apesar de soberano, ele respeita a vontade da pessoa quanto à salvação. Por isso que todos os eleitos, segundo a declaração de fé, são aqueles que foram eleitos pela presciência de Deus. Mas no momento da conversão, quem decidiu aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador foi a pessoa, na sua liberdade de consciência, na sua liberdade de decisão. Enfim, quanto à eleição, é assim que a declaração vem produzindo o seu pensar. O ponto 3 do artigo 6º da declaração responde a uma pergunta muito popular. O crente perde a salvação? Analisa comigo este ponto. Diz assim: a salvação do crente é eterna. Os salvos pertencem a Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Ou seja, segundo a declaração, segundo o povo batista, segundo a declaração que interpretamos como sendo correta para com a palavra de Deus, o crente não perde a salvação. Os outros 2 pontos colaboram com isso, que diz assim, ponto 4, nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. Está até baseado em Romanos 8:28 e é um dos textos descritos aqui como textos base para este pensamento. Ponto 5 vai dizer o novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência da graça da salvação. Então, esses 3 últimos pontos são pontos que vão dizer de forma muito clara, o crente não perde a salvação. Na aula que fala lá sobre salvação, eu falei sobre o selo do Espírito Santo, só quem tem autoridade para quebrar o selo é aquele que tem o mesmo poder de quem selou. E quem selou foi Deus sobre as nossas vidas. Quem tem a mesma autoridade de Deus? Ninguém. Quem tem o mesmo poder que Deus? Ninguém. Então ninguém pode quebrar este selo da salvação em nossas vidas. Por isso, todo crente que é verdadeiramente salvo será sempre salvo para a glória de Deus. Espero que tenha entendido um pouco mais da declaração. Te aguardo na próxima aula. Que Deus te abençoe.